Graça e paz a todos os nossos amigos e irmãos deste canal. Que Deus abençoe a cada coração, a cada vida. Que o nome de Jesus seja glorificado na vida de cada um de nós. Eu quero começar uma meditação da palavra de Deus rapidamente, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, 45 e 46, e diz assim: Pois assim, como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão foi feito segundo espírito vivificante. Mas o primeiro não era espiritual, e sim natural. E depois veio o espiritual. Deus fazendo uma comparação entre o primeiro Adão, porque ele chama Jesus de segundo Adão, porque por causa da desobediência de um só homem, a morte e o pecado entrou no mundo. E pela fidelidade e justiça de um só homem, também veio a redenção e a salvação da humanidade. Então, por um só homem veio a condenação, mas também por um só homem, Jesus Cristo, a saber, né? Jesus Cristo veio a redenção. E nós vemos aqui fazendo um paralelo entre as tentações que ambos sofreram. Jesus sofreu as tentações, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele foi tentado no adultério, foi tentado em querer pegar alguma coisa de outro que não era dele, sim, ele foi tentado em tudo, todas as coisas que nós somos, porém, sem pecado, né? E Adão, que estava sem pecado, pela desobediência dele, o pecado entrou no mundo, né? Então era isso. Nós vamos ver, fazer um paralelo de Gênesis 3 e de Lucas 4. É um paralelo, eu não vou ler os textos, mas vocês podem ler na sua palavra, na palavra de Deus, Gênesis 3 e Lucas 4. Primeiramente, Adão foi tentado, porque ele viu que aquela árvore era boa para se comer. Quer dizer, aquela árvore dava uns frutos suculentos, perfumados, né? Dava água na boca, vamos dizer assim, né? Ele sentia o cheiro daquela fruta. Então ele foi tentado a satisfazer os desejos da carne, os desejos da satisfação pessoal. E nós vemos também, sim, que Jesus, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, a Bíblia não diz se ele bebeu ou não, provavelmente tenha bebido líquido, mas sem comer, a Bíblia diz que ele teve fome. Lá em Lucas 4, ele teve fome. Aí o tentador falou para ele assim, ó, é o seguinte, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e come. Imagina, você tem todo o poder, você é um Filho de Deus e está deixando essas... e está passando fome? Coma. Olha, você pode fazer aquele pãozinho, pegar uma pedra e transformar naquele pãozinho fresquinho, né? Ele fazer um peixinho assado, um pãozinho com manteiga, né? Ele não disse tudo isso. Estou dizendo que a tentação era essa. Essa era a tentação, né? Ele podia fazer isso, né? Mas ele disse, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele veio para fazer a vontade do Pai, para receber de Deus a palavra. Porque a palavra de Deus alimenta a alma, né? O pão é um alimento físico, mas a alma é alimentada pela sua palavra.
porque buscamos. Muitas vezes queremos ir satisfazer, somos carentes e recebemos as águas podres desse mundo e vamos beber, vamos comer o manjares desse mundo, né? Satisfazer a nossa carne, o nosso, por um pequeno momento de prazer, ligeiro prazer, nós deixamos de ter uma comunhão mais íntima e mais profunda com Deus. Muitas vezes por um momento da nossa loucura, né? De querer satisfazer a nossa carne, né? De querer se preocupar apenas em nos alegrarmos e nos divertirmos, que isso é importante, sim, precisa ser feito às vezes, porque não é só trabalho, não é só trabalho, mas tudo tem a sua dose, tudo tem o seu limite, né? E tem certas coisas que é condenável pela palavra de Deus. Então, naquilo que é condenável, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Olha aí, a árvore é boa, é suculenta, o fruto é cheiroso, dá água na boca, mas tome cuidado, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne para que você não faça aquilo que deve fazer. A carne é terrena, nunca vai se converter, porque ela é terrena. A carne e o sangue não é do reino de Deus. Quem vai herdar é a sua alma, o seu espírito, em um novo corpo, né? Não nesse corpo, mas num novo corpo. Não nessa carne, mas é uma nova carne. E que essa carne não herda. Então, toma cuidado. Isso aqui vai, né? Tome cuidado com aquilo que o mundo te oferece, com aquilo que você está vendo, né? Às vezes você se vicia em coisas que te prendem, é o prazer carnal, e aquilo vai te escravizando, ao ponto de você não poder resistir, né? Você vai querendo mais, e querendo mais, que nem a pornografia, a bebida, o vício, as drogas, né? E você quer mais, de repente você tem o prazer, esse prazer momentâneo, e aí tem a tristeza, a dor e a frustração. Deus tem o melhor para você. Busque a Deus e Deus vai te dar o melhor. Ele viu que era agradável, era boa para comer, e eles viram também que era agradável aos olhos, né? Adão, o antigo, o velho, viu que aquilo era agradável, era bonito de ver. Olha que planta linda, olha que fruta bonita, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, olha, eu quero esse. Olha, os olhos veem, né? Nós vemos a concupiscência da carne, agora a concupiscência dos olhos. O que é concupiscência? É o desejo é o desejo dos bens materiais, é o desejo desenfreado pelo prazer, pelo momento, pelo agora, né? Pela satisfação carnal. Isso é concupiscência. E nós vimos a concupiscência da carne, mas também existe a concupiscência dos olhos, daquilo que vê. Há uma palavra, um versículo na palavra de Deus que diz: não colocarei coisas diante dos meus olhos que me contaminam, que me tiram da tua direção. Porque quando você vê uma imagem, aquilo fica na sua mente, aquilo vai causar influência em você e vai minar a resistência espiritual que você precisa ter para ser um vencedor, para ser um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito Santo. Para você construir uma vida cheia do Espírito Santo, você tem que orar, ler a Bíblia, jejuar, consagrar a tua vida ao altar. Mas para perder
é fácil. Para você entristecer o Espírito Santo, nós somos rapidinho. Por isso nós temos que vigiar. Vigiar e orar. Orar e vigiar aquilo que nós estamos lendo, que nós estamos vendo, que nós estamos absorvendo. Né? E Adão viu uma coisa, Adão e Eva viu um negócio também interessante na árvore, que o fruto era bom para dar entendimento. Satanás tinha dito para eles assim: certamente não morrerás, mas, porém, quando você comer essa planta, esse fruto, você vai ser igual a Deus. Opa! Ser igual a Deus. Né? Então nós vemos aqui a soberba da vida. Satanás mostrou o mundo e os reinos dessa terra. Diante dos olhos de Jesus, ele viu aqueles que são aplaudidos, que vestem a melhor grife, que se alimenta com a melhor comida, que mora nas melhores casas, que tem os melhores carros. Ele viu muita opulência. Depois, Satanás não tem conseguindo virar a mente de Jesus, o coração de Jesus. Ele diz a Jesus assim: lança-te para aqui, porque está escrito, né, que se você se lançar desse monte para baixo, do pináculo do templo para baixo, não é verdade, né? Os anjos de Deus vão te socorrer, e realmente iriam. Né? E aí você mostraria que você é o cara, que você é o cara. Como Adão pensou assim: olha, você vai ter entendimento, vai ser o homem entendido. A soberba da vida. A soberba, o orgulho, né? O ser, querer ser mais do que Deus quer que seja, querer ser mais do que Deus estabeleceu para si. Né? Ele diz assim, porque 1 João 2, 16, 17 diz assim: porque tudo que há no mundo, tudo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede, nada disso procede de Deus, mas desse mundo. Ora, o mundo passa, bem como toda a sua concupiscência passa. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, será que vale a pena eu trocar Deus pelas coisas desse mundo? Será que vale a pena por uma glória efêmera você trocar Deus? Por um prazer passageiro você trocar Deus por isso, a palavra de Deus? Eu tive vendo assim alguns cantores famosos e conhecidos na década de 40, 50, e hoje não se fala disso. Se eu começar a falar aqui, ninguém vai saber quem é. Na época, eles eram o popstar, né? As coisas passam, tudo passa. As pessoas são esquecidas, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Na lembrança de Deus, viverá eternamente. Em Romanos 5,15 diz: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um só homem morreram muitos, mas pela graça de Deus e pelo dom da graça de um só homem, Jesus Cristo,
foram abundantemente sobre muitos. É aquilo que eu disse. A sua carne não se converte. Não existe o que salva, o que se converte é a tua alma. Né? A carne sempre vai se inclinar para o pecado. A Bíblia diz, aquele que se inclina para a carne colherá corrupção. Que se inclina para o espírito colherá a vida eterna. Né? Há dois caminhos, um largo e um estreito. Há duas opções. Dentro de ti existem dois, como eu vou dizer assim, dois animais. Né? Um ruim, perverso, pecador, imundo, cheio de defeito. E o outro cheio de virtude, que busca Deus, que busca a santificação, a direção de Deus. Quem você alimenta vai tomar conta da tua casa terrena, da tua vida. Nós temos aqui a palavra de Deus como alimento. Nós temos um momento de louvor. Você, às vezes, não tem oportunidade de estar sempre na igreja, mas você pode fechar a porta do seu quarto e falar com Deus, falar com o Pai, abrir as Escrituras, ler. A Bíblia fala assim, bem-aventurado o homem, lá no Salmos 1, que medita na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, quer dizer, constantemente. Né? Você leu a palavra hoje? Muitas vezes passamos horas e horas no TikTok, em frente a uma TV, horas e horas conversando, jogando conversa fora, e esquecemos de fechar a porta do nosso quarto e de falar com Deus. Se você não tem um quarto, uma hora dorme na sala, vai hora do seu carro, hora no seu lugar. Acha um lugar para você ter a sua intimidade com Deus. É através das práticas espirituais que nós fortalecemos o nosso espírito. É a constância de tudo. Através da leitura da palavra, através da adoração, através do perdão dos seus pecados. Ah, mas pastor, eu não sinto, eu não tenho nem o que falar com Deus, eu não tenho oração. Olha, vou dizer uma coisa, você tem. Você pode orar pelo seu ministério, você pode orar pelo seu prefeito aí da sua cidade, você pode orar pelos seus vereadores, você pode orar, porque isso é bíblico, orar pelas autoridades, pelo seu governador, pelo seu presidente, independentemente de partido, de posições, direita, esquerda, não sei. Você tem que orar. Você pode orar porque a Bíblia fala, orai pelas autoridades. A Bíblia manda. Orai pela paz de Jerusalém, que haja paz em Jerusalém. Isso a Bíblia manda. Orai um pelos outros. Né? No momento de intercessões são muitas. Orar pela salvação de um país, por um avivamento. Orar pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo seu filho, pela sua filha, pela sua esposa, pelo seu marido. Orar. Você tem que orar. Você tem que ter uma vida de oração. Só isso já dá uma vida de oração, de intercessão, momento de adoração, de gratidão por tudo quanto Ele tem feito, né? Ele tem sido bom para contigo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele tem nos perdoado, Ele tem nos santificado, Ele tem nos dirigido, Ele tem nos guiado, Ele tem nos abençoado. Então, muitas vezes nós estamos aí se alimentando das águas podres de um programa que só fala coisas negativas, coisas que levam para baixo, coisas que te derrubam, coisas que você acaba sendo um murmurador, uma pessoa
que não tem alegria, uma pessoa que reclama disso, reclama daquilo e não vê aquilo que Deus faz por você muitas vezes. Foi o que aconteceu com o povo de Israel no deserto, né? Deus os alimentou, Deus dirigiu, Deus cuidou, Deus prosperou, Deus abençoou, mas aquele povo só reclamava, só reclamava. Eles não tinham coragem de dizer, ó Deus, obrigado, porque as minhas sandálias não se desgastam e nem a minha roupa se apodrece. Eu te louvo. Olha, porque abriste o mar vermelho, né? Te louvo, Senhor, porque eu passei a seco. Glória a Deus. Tantas e tantas, tantas coisas que Deus tem feito. Tantas e tantas coisas que Deus tem feito. E a pessoa não agradece. Por quê? Porque só vê coisa que só se alimenta daquilo que faz mal para a tua alma. Vai te deixar uma pessoa amargurada, uma pessoa ranzinza, uma pessoa chata, uma pessoa que não tem prazer em nada, que só reclama, que reclama, que reclama, que reclama, né? E Deus falou assim, em tudo sejas agradecido, orai sem cessar, buscai a minha presença, olha, lê a palavra, medite nela, né? Ó, Deus não fala comigo, é claro que não fala, você não lê a palavra, como Deus vai falar através da sua palavra. Deus vai falar quando você tiver uma pessoa, um mentor, cheio do teu Espírito Santo para ensinar você. Procure pessoas que sabem mais do que você, não pessoas que não queiram ser mestre, queira ser discípulo. Melhor ser discípulo do que ser mestre, porque discípulo procura mentores para crescer. E lá em Tiago diz que muitos querendo ser mestres, né, acabam se arruinando. Não queira ser mestre, a não ser que Deus te chame para isso, é diferente. Deus chamou para isso, é outra coisa. Então, é tempo de deixar as coisas. Aqui fala que as concupiscências desse mundo passam, as coisas desse mundo passam, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. E Deus quer que você faça a sua vontade. Abra o seu coração, deixa Deus falar contigo. Abra o seu coração e deixa Deus fazer uma obra na tua vida, né? Aqui diz assim como o pecado entrou no mundo, a salvação também entrou. A vida eterna também entrou. Como a separação entrou, houve a reconciliação entrou. Hoje, você tem livre acesso ao trono de Deus. Você pode dobrar o seu joelho e falar em nome de Jesus. Entrar e com livre acesso. Se você erra, você tem um Pai que te perdoa, que te ajuda, que te fortalece, um Espírito que intercede por nós nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo intercede por nós quando nós abrimos a nossa boca para falar em mistérios que não conhecemos, que não sabemos, e Ele está intercedendo por nós, né? Se você sabe orar, muito bem, porque tem gente que sabe, não precisa do Espírito Santo, mas eu preciso do Espírito Santo, eu sou dependente dele. E seja um dependente do Espírito Santo, seja um homem de Deus, seja um homem conhecedor da palavra, seja um homem e uma mulher. Quando eu digo homem e mulher, ser humano, cheio do Espírito Santo da verdade, do Espírito Santo que ilumina, né? E aí você veja quanta armadilha o mundo oferece, né? Nós vemos aqui que o resultado das tentações que Jesus sofreu e que Adão sofreu foi terrível. O resultado da tentação de Adão foi a sua queda e morte, né? Ele satisfez a sua carne, ele se alimentou daquilo podre que o mundo tem, ele desejou ser
mais do que Deus, né? Ser como Deus. Né? Por isso que esse foi o argumento que Satanás disse, serás como Deus se você comer do fruto. Jesus teve as mesmas tentações, né? O desejo de fazer o pãozinho, quando estava com 40, ter 40 dias e 40 noites de jejum, não é fácil. A fome é grande. E no momento de muita fome, Satanás ele não é bobo, não. É nessa hora que ele atacou, na sua necessidade, na sua carência. É agora, pá, pá, vai, sai dessa. Sai, não alimente, não dê brecha, entendeu? Não dê lado. O inimigo vai tentar, deixa, vai cortando já. Ah, mas agora só um pouquinho, não vai nessa, não vai nessa. Que é um abismo chama outro abismo, né? E ele viu os reinos dessa terra e ele venceu. E ele resistiu sem deixar de provar a Deus, de tentar a Deus, né? Porque seria uma tentação a Deus se ele se jogasse, né? Mas ele seria salvo e ele seria ovacionado pelo povo, mas ele não foi atrás disso. Teve gente que quer agradar os outros, né? A multidão. Cuidado, cuidado, que a multidão pode estar muito errada. A multidão falou, crucificai-o. Então, cuidado. E o resultado de tudo isso foi o ato de justiça, a reconciliação com Deus. E Deus oferece isso a você hoje. Eu convido a você a aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele foi provado em tudo, porém sem pecado. Ele foi tentado em tudo o que você pode imaginar. O que você é tentado também ele foi. O que você muitas vezes sofre, ele também sofreu. Ele não é um Deus que não sabe o que passa pelo homem, porque ele se fez homem. Né? Ele andou junto. Então ele sabe. Tudo que passamos, ele conhece a fraqueza humana porque ele esteve nesse mundo. Né? Porque ele conviveu. E ele diz, e se nós o aceitarmos como o único e suficiente Salvador, ele é poderoso para entender a sua situação, a situação que você passa hoje. Você pode talvez sentir a pessoa pior do mundo. Você pode pensar que nada é para você, mas você tem Jesus, que passou pelo que você passou, o que passou, e ele te entende. Há uma canção que diz que ele nos entende sem nenhuma explicação. Não precisa explicar muito, não. Né? Se você chora, ele entende a sua lágrima. A sua lágrima para Deus é uma prece. A sua lágrima para Deus é uma prece. Então, confie nele. Aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Diz comigo assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu quero aceitar seu Filho Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, porque foi por isso que ele veio e veio por isso que ele morreu, para que o meu nome estivesse no livro da vida. Então escreve o meu nome no livro da vida. Ah, Senhor, envia o teu Espírito Santo, porque ele nos disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o seu Espírito. Envia o seu Espírito a habitar em mim, para que eu possa ter o selo da tua salvação, a marca de um cristão. Porque eu sei que o teu Espírito tem os frutos e esses frutos vão produzir o caráter de Cristo em mim. Eu sei que esse Espírito tem os dons que vai me dar poder e a autoridade sobre toda a carne. Eu te louvo, Pai,
porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então aceita a minha vida no nome de Jesus. Também eu quero dizer a todos aqueles que estão me ouvindo, né? Orem por mim, pelo meu ministério, orem. Eu preciso muito das suas orações. Dê o like, compartilhe e se inscreva no canal. Eu vou estar aqui porque eu sei que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então eu estarei sempre insistindo, às vezes é com luta, com dificuldade, que a gente vem nesse canal. Não é fácil, é muita guerra, às vezes acontece. Mas estamos aí. Eu sei que tem pessoas intercedendo por nós, né? Eu quero pedir a oração de vocês. E estou orando por vocês. Orarem pelos outros. Eu quero receber essa oração final e seja abençoado. Pai Santo, Deus Eterno, no nome de Jesus Cristo, agora, eu quero te pedir a bênção a todos aqueles que me ouvem. A bênção a todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador. Há uma alegria no céu, há uma festa no céu. A todos, a pessoas que estão sofrendo, enxuga as lágrimas, Senhor. Enxuga, conforte. Há pessoas com necessidades, supre as suas necessidades em glória em Cristo Jesus. Nós te pedimos agora a tua bênção, a cura, a libertação, Senhor, a tudo aquilo que nos temos por direito em Cristo Jesus. Eu te peço agora em nome do Senhor Jesus, o Messias de Israel, e que Deus vos abençoe. Graça e paz a todos os nossos amigos e irmãos desse canal. Que Deus abençoe a cada coração, a cada vida. Que o nome de Jesus seja glorificado na vida de cada um de nós. Eu quero começar uma meditação da palavra de Deus rapidamente, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 e 46, e diz assim: Pois assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão foi feito segundo espírito vivificante. Mas o primeiro não era espiritual, e sim natural. E depois veio o espiritual. Deus fazendo uma comparação entre o primeiro Adão, porque ele chama Jesus de segundo Adão, porque por causa da desobediência de um só homem, a morte e o pecado entrou no mundo. E pela fidelidade e justiça de um só homem, também veio a redenção e a salvação da humanidade. Então, por um só homem veio a condenação, mas também por um só homem, Jesus Cristo, a saber, né? Jesus Cristo veio a redenção. E nós vemos aqui fazendo um paralelo entre as tentações que ambos sofreram. Jesus sofreu as tentações, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele foi tentado no adultério, foi tentado em querer pegar alguma coisa de outro que não era dele, sim, ele foi tentado em tudo, todas as coisas que nós somos, porém, sem pecado, né? E Adão, que estava sem pecado, pela desobediência dele, o pecado entrou no mundo, né? Então era isso. Nós vamos ver, fazer um paralelo de Gênesis 3 e de Lucas 4. É um paralelo. Eu não vou ler os textos, mas vocês podem ler na sua palavra, na palavra de Deus, Gênesis 3 e Lucas 4. Primeiramente, Adão foi tentado, porque ele viu que aquela árvore era boa
para se comer. Quer dizer, aquela árvore dava uns frutos suculentos, perfumados, né? Dava água na boca, vamos dizer assim, né? Ele sentia o cheiro daquela fruta. Então ele foi tentado a satisfazer os desejos da carne, os desejos da satisfação pessoal. E nós vemos também, Senhor, que Jesus, depois de 40 dias e 40 noites sem comer, a Bíblia não diz se ele bebeu ou não, provavelmente tenha bebido líquido, mas sem comer, a Bíblia diz que ele teve fome. Lá em Lucas 4, ele teve fome. Aí o tentador falou para ele assim, ó, é o seguinte, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Imagina, você tem todo o poder, você é um filho de Deus e está deixando essas... e está passando fome? Coma. Olha, você pode fazer aquele pãozinho, pegar uma pedra e transformar naquele pãozinho fresquinho, né? Ele fazer um peixinho assado, um pãozinho com manteiga, né? Ele não disse tudo isso. Eu estou dizendo que a tentação era essa. Essa era a tentação, né? Ele podia fazer isso, né? Mas ele disse, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele veio para fazer a vontade do Pai, para receber de Deus a palavra. Porque a palavra de Deus alimenta a alma, né? O pão é um alimento físico, mas a alma é alimentada pela sua palavra. Porque buscamos, muitas vezes queremos ir satisfazer, somos carentes e recebemos as águas podres desse mundo e vamos beber, vamos comer o manjares desse mundo, né? Satisfazer a nossa carne, por um pequeno momento de prazer, ligeiro prazer, nós deixamos de ter uma comunhão mais íntima e mais profunda com Deus. Muitas vezes por um momento da nossa loucura, né? De querer satisfazer a nossa carne, né? De querer se preocupar apenas em nos alegrarmos e nos divertirmos, que isso é importante, sim, precisa ser feito às vezes, porque não é só trabalho, não é só trabalho, mas tudo tem a sua dose, tudo tem o seu limite, né? E tem certas coisas que é condenável pela palavra de Deus. Então, naquilo que é condenável, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Olha aí, a árvore é boa, é suculenta, o fruto é cheiroso, dá água na boca. Mas tome cuidado, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne para que você não faça aquilo que deve fazer. A carne é terrena, nunca vai se converter, porque ela é terrena. A carne e o sangue não é do reino de Deus. Quem vai herdar é a sua alma, o seu espírito, em um novo corpo, né? Não nesse corpo, mas num novo corpo. Não nessa carne, mas é uma nova carne, e que essa carne não herda. Então, toma cuidado, isso aqui vai, né? Tome cuidado com aquilo que o mundo te oferece, com aquilo que você está vendo, né? Às vezes você se vicia em coisas que te prendem, é o prazer carnal, e aquilo vai te escravizando, ao ponto de você não poder resistir, né? Você vai querendo mais, e querendo mais, que nem a pornografia, a bebida, o vício, as drogas, né? E você quer mais, de repente você tem o prazer, esse prazer momentâneo, e aí tem a tristeza, a dor e a frustração. Deus tem o melhor para você.
Lança sobre, busque a Deus e Deus vai te dar o melhor. Ele viu que era agradável, era boa para comer, e eles viram também que era agradável aos olhos, né? Adão, o antigo, o velho, viu que aquilo era agradável, era bonito de ver. Olha que planta linda, olha que fruta bonita, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, olha, eu quero esse, olha. Os olhos veem, né? Nós vemos a concupiscência da carne, agora a concupiscência dos olhos. O que é concupiscência? É o desejo, é o desejo dos bens materiais, é o desejo desfreado pelo prazer, pelo momento, pelo agora, né? Pela satisfação carnal. Isso é concupiscência. E nós vimos a concupiscência da carne, mas também existe a concupiscência dos olhos, daquilo que vê. Há uma palavra, um versículo na palavra de Deus que diz: não colocarei coisas diante dos meus olhos que me contaminam, que me tiram da tua direção. Porque quando você vê uma imagem, aquilo fica na sua mente, aquilo vai causar influência em você e vai minar a resistência espiritual que você precisa ter para ser um vencedor, para ser um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito Santo. Para você construir uma vida cheia do Espírito Santo, você tem que orar, ler a Bíblia, jejuar, consagrar a tua vida ao altar. Mas para perder é fácil. Para você entristecer o Espírito Santo, nós somos rapidinho. Por isso nós temos que vigiar e orar. Orar e vigiar aquilo que nós estamos lendo, que nós estamos vendo, que nós estamos absorvendo, né? E Adão viu uma coisa, Adão e Eva viu um negócio também interessante na árvore, que o fruto era bom para dar entendimento. Satanás tinha dito para eles assim: certamente não morrerás, mas, porém, quando você comer essa planta, esse fruto, você vai ser igual a Deus. Opa! Ser igual a Deus? Né? Então nós vemos aqui a soberba da vida. Satanás mostrou o mundo e os reinos dessa terra. Diante dos olhos de Jesus, ele viu aqueles que são aplaudidos, que vestem a melhor grife, que se alimenta com a melhor comida, que mora nas melhores casas, que tem os melhores carros. Ele viu muita opulência. Depois, Satanás não tem conseguindo virar a mente de Jesus, o coração de Jesus. Ele diz a Jesus assim: lança-te para aqui, porque está escrito, né, que se você se lançar desse monte para baixo, do pináculo do templo para baixo, não é verdade, né? Os anjos de Deus vão te socorrer, e realmente iriam, né? E aí você mostraria que você é o cara, que você é o cara. Como Adão pensou assim: olha, você vai ter entendimento, vai ser o homem entendido. A soberba da vida. A soberba, o orgulho, né? O ser, querer ser mais do que Deus quer que seja, querer ser mais do que Deus estabeleceu para si, né? Ele diz assim, porque 1 João 2, 16, 17 diz assim:
Porque tudo que há no mundo, tudo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede, nada disso procede de Deus, mas desse mundo. Ora, o mundo passa, bem como toda a sua concupiscência passa. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, será que vale a pena eu trocar Deus pelas coisas desse mundo? Será que vale a pena por uma glória efêmera você trocar Deus? Por um prazer passageiro você trocar Deus por isso, a palavra de Deus? Eu tive vendo assim alguns cantores famosos e conhecidos na década de 40, 50, e hoje não se fala disso. Se eu começar a falar aqui, ninguém vai saber quem é. Na época, eles eram o popstar, né? As coisas passam, tudo passa, as pessoas são esquecidas, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Na lembrança de Deus, viverá eternamente. Em Romanos 5,15 diz: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um só homem morreram muitos, mas pela graça de Deus e pelo dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantemente sobre muitos. É aquilo que eu disse. A sua carne não se converte. Não existe o que salva, o que se converte é a tua alma. Né? A carne sempre vai se inclinar para o pecado. A Bíblia diz: aquele que se inclina para a carne colherá corrupção. Que se inclina para o espírito colherá a vida eterna. Né? Há dois caminhos, um largo e um estreito. Há duas opções. Dentro de ti existem dois, como eu vou dizer assim, dois animais. Né? Um ruim, perverso, pecador, imundo, cheio de defeito. E o outro cheio de virtude, que busca Deus, que busca a santificação, a direção de Deus. Quem você alimenta vai tomar conta da tua casa terrena, da tua vida. Nós temos aqui a palavra de Deus como alimento. Nós temos um momento de louvor. Você, às vezes, não tem oportunidade de estar sempre na igreja, mas você pode fechar a porta do seu quarto e falar com Deus, falar com o Pai, abrir as Escrituras, ler. A Bíblia fala assim: bem-aventurado o homem, lá no Salmos 1, que medita na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, quer dizer, constantemente. Né? Você leu a palavra hoje? Muitas vezes passamos horas e horas no TikTok, em frente a uma TV, horas e horas conversando, jogando conversa fora, e esquecemos de fechar a porta do nosso quarto e de falar com Deus. Se você não tem um quarto, uma hora dorme na sala, vai hora do seu carro, hora no seu lugar. Acha um lugar para você ter a sua intimidade com Deus. É através das práticas espirituais que nós fortalecemos o nosso espírito. É a constância de tudo. Através da leitura da palavra, através
da adoração, através do perdão dos seus pecados. Ah, mas pastor, eu não sinto, eu não tenho nem o que falar com Deus, eu não tenho oração. Olha, vou dizer uma coisa, você tem. Você pode orar pelo seu ministério, você pode orar pelo seu prefeito aí da sua cidade, você pode orar pelos seus vereadores, você pode orar, porque isso é bíblico, orar pelas autoridades, pelo seu governador, pelo seu presidente, independentemente de partido, de posições, direita, esquerda, não sei. Você tem que orar. Você pode orar para que a Bíblia fala, orai pelas autoridades. A Bíblia manda. Orai pela paz de Jerusalém, que haja paz em Jerusalém. Isso a Bíblia manda. Orai um pelos outros. Né? No momento de intercessões são muitas. Orar pela salvação de um país, por um avivamento. Orar pela sua igreja, pelo seu pastor, pelo seu filho, pela sua filha, pela sua esposa, pelo seu marido. Orar. Você tem que orar. Você tem que ter uma vida de oração. Só isso já dá uma vida de oração, de intercessão, momento de adoração, de gratidão por tudo quanto Ele tem feito, né? Ele tem sido bom para contigo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele tem nos perdoado, Ele tem nos santificado, Ele tem nos dirigido, Ele tem nos guiado, Ele tem nos abençoado. Então, muitas vezes nós estamos aí se alimentando das águas podres de um programa que só fala coisas negativas, coisas que te levam para baixo, coisas que te derrubam, coisas que você acaba sendo um murmurador, uma pessoa que não tem alegria, uma pessoa que reclama disso, reclama daquilo e não vê aquilo que Deus faz por você muitas vezes. Foi o que aconteceu com o povo de Israel no deserto, né? Deus os alimentou, Deus dirigiu, Deus cuidou, Deus prosperou, Deus abençoou, mas aquele povo só reclamava, só reclamava. Eles não tinham coragem de dizer, ó Deus, obrigado, porque as minhas sandálias não se desgastam e nem a minha roupa se apodrece. Eu te louvo. Olha, porque abriste o mar vermelho, né? Te louvo, Senhor, porque eu passei a seco. Glória a Deus. Tantas e tantas coisas que Deus tem feito. Tantas e tantas coisas que Deus tem feito. E a pessoa não agradece. Por quê? Porque só vê coisa que só se alimenta daquilo que faz mal para a tua alma. Vai te deixar uma pessoa amargurada, uma pessoa ranzinza, uma pessoa chata, uma pessoa que não tem prazer em nada, que só reclama, que reclama, que reclama, que reclama, né? E Deus falou assim, em tudo sejas agradecido, orai sem cessar, buscai a minha presença, olha, lê a palavra, medite nela, né? Ó, Deus não fala comigo, é claro que não fala, você não lê a palavra, como Deus vai falar através da sua palavra. Deus vai falar quando você tiver uma pessoa, um mentor, cheio do teu Espírito Santo para ensinar você. Procure pessoas que sabem mais do que você, não pessoas que não queiram ser mestre, queira ser discípulo. Melhor ser discípulo do que ser mestre, porque discípulo procura mentores para crescer. E lá em Tiago diz que muitos querendo ser mestres, né, acabam se arruinando. Não queira ser mestre, a não ser que Deus te chame para isso, é diferente. Já chamou para isso, é outra coisa. Então, é tempo de deixar as coisas. Aqui fala que as concupiscências desse mundo passam, as coisas desse mundo passam, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. E Deus quer que você faça a sua vontade. Abra o seu coração, deixa Deus falar contigo. Abra o seu coração e deixa Deus fazer uma obra na tua vida, né? Aqui diz assim,
assim como o pecado entrou no mundo, a salvação também entrou. A vida eterna também entrou. Como a separação entrou, houve a reconciliação entrou. Hoje, você tem livre acesso ao trono de Deus. Você pode dobrar o seu joelho e falar em nome de Jesus. Entrar e com livre acesso. Se você erra, você tem um Pai que te perdoa, que te ajuda, que te fortalece, um Espírito que intercede por nós nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo intercede por nós quando nós abrimos a nossa boca para falar em mistérios que não conhecemos, que não sabemos, e Ele está intercedendo por nós, né? Se você sabe orar, muito bem. Porque tem gente que sabe, não precisa do Espírito Santo, mas eu preciso do Espírito Santo. Eu sou dependente dele. E seja um dependente do Espírito Santo. Seja um homem de Deus. Seja um homem conhecedor da palavra. Seja um homem e uma mulher. Quando eu digo homem e mulher, ser humano, cheio do Espírito Santo da verdade, do Espírito Santo que ilumina, né? E aí você veja quanta armadilha o mundo oferece, né? Nós vemos aqui que o resultado das tentações que Jesus sofreu e que Adão sofreu foi terrível. O resultado da tentação de Adão foi a sua queda e morte, né? Ele satisfez a sua carne, ele se alimentou daquilo podre que o mundo tem, ele desejou ser mais do que Deus, né? Ser como Deus. Por isso que esse foi o argumento que Satanás disse: serás como Deus se você comer do fruto. Jesus teve as mesmas tentações, né? O desejo de fazer o pãozinho, quando estava com 40, ter 40 dias e 40 noites de jejum, não é fácil. A fome é grande. E no momento de muita fome, Satanás ele não é bobo, não. É nessa hora que ele atacou, na sua necessidade, na sua carência. É agora, pá, vai, sai dessa. Sai, não alimente, não dê brecha, entendeu? Não dê lado. O inimigo vai tentar, deixa, vai cortando já. Mas agora só um pouquinho, não vai nessa, não vai nessa. Que é um abismo chama outro abismo, né? E ele viu os reinos dessa terra e ele venceu. E ele resistiu sem deixar de provar a Deus, de tentar a Deus, né? Porque seria uma tentação a Deus se ele se jogasse, né? Mas ele seria salvo e ele seria ovacionado pelo povo, mas ele não foi atrás disso. Teve gente que quer agradar os outros, né? A multidão. Cuidado, que a multidão pode estar muito errada. A multidão falou: crucificai-o. Então, cuidado. E o resultado de tudo isso foi um ato de justiça, a reconciliação com Deus. E Deus oferece isso a você hoje. Eu convido a você a aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele foi provado em tudo, por ele ser pecado. Ele foi tentado em tudo o que você pode imaginar. O que você é tentado também ele foi. O que você muitas vezes sofre, ele também sofreu. Ele não é um Deus que não sabe o que passa pelo homem, porque ele se fez homem, né? Ele andou junto, então ele sabe. Tudo que passamos, ele conhece a fraqueza humana porque ele esteve nesse mundo, né? Porque ele conviveu. E ele diz, e se nós o aceitarmos como o único e suficiente Salvador, ele é poderoso para entender a sua situação, a situação que você passa hoje. Você pode talvez sentir a pessoa pior do mundo. Você pode pensar que nada é para você, mas você
tem Jesus, que passou pelo que você passou, o que passou, ele te entende. Há uma canção que diz que ele nos entende sem nenhuma explicação. Não precisa explicar muito, não. Né? Se você chora, ele entende a sua lágrima. A sua lágrima para Deus é uma prece. A sua lágrima para Deus é uma prece. Então, confie nele. Aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Diz comigo assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, eu quero aceitar seu Filho Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, porque foi por isso que ele veio e veio por isso que ele morreu, para que o meu nome estivesse no livro da vida. Então escreve o meu nome no livro da vida. Ah, Senhor, envia o teu Espírito Santo, porque ele nos disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o seu Espírito. Envia o seu Espírito a habitar em mim, para que eu possa ter o selo da tua salvação, a marca de um cristão. Porque eu sei que o teu Espírito tem os frutos e esses frutos vão produzir o caráter de Cristo em mim. Eu sei que esse Espírito tem os dons que vai me dar poder e a autoridade sobre toda a carne. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Então aceita a minha vida no nome de Jesus. Também eu quero dizer a todos aqueles que estão me ouvindo, né? Orem por mim, pelo meu ministério. Ore. Eu preciso muito das suas orações. Dê o like, compartilhe e se inscreva no canal. Eu vou estar aqui porque eu sei que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então estarei sempre insistindo, às vezes é com luta, com dificuldade, que a gente vem nesse canal. Não é fácil, é muita guerra, às vezes acontece. Mas estamos aí. Eu sei que tem pessoas intercedendo por nós. Né? Eu quero pedir a oração de vocês. Estou orando por vocês. Orarem pelos outros. Eu quero receber essa oração final e seja abençoado. Pai Santo, Deus Eterno, no nome de Jesus Cristo, agora, eu quero te pedir a bênção a todos aqueles que me ouvem. A bênção a todos aqueles que receberam a Cristo como Salvador. Há uma alegria no céu, há uma festa no céu. Há pessoas que estão sofrendo. Enxuga as lágrimas, Senhor. Enxuga, conforte. Há pessoas com necessidades. Supre as suas necessidades em glória em Cristo Jesus. Nós te pedimos agora a tua bênção, a cura, a libertação, Senhor, a tudo aquilo que nos temos por direito em Cristo Jesus. Eu te peço agora em nome do Senhor Jesus, o Messias de Israel, e que Deus vos abençoe.